Mateus capítulo 9, versos 10 a 13. Se você preferir ler por aqui, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos curvar a fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, sedentos para ouvir a Tua voz, sedentos para receber do alto a ministração, Senhor, do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso coração para que possamos absorver a Tua palavra, entendê-la, aplicá-la e assim vivermos, ó Deus, vidas mais plenas, mais felizes, ó Deus, vidas que te agradem em tudo o que fizerem. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós somos criados desde pequeno, aprendendo uma série de regras, uma série de questões de como agradar alguém, o que precisamos fazer para agradar alguém, o que precisamos fazer para não desagradar alguém, cumprindo uma série de questões do relacionamento. Ocorre que muitas vezes a gente se esforça muito para atender a essas regras ou cumprir essas regras e agradar alguém, e não é incomum nos sentirmos frustrados, porque fazemos muitos sacrifícios para agradar essa outra pessoa, esse outro alguém, mas às vezes esse sacrifício ou esse esforço, ele não é reconhecido, ele não é entendido, e nós ficamos então meio que frustrados, né? Quantos de nós não busca nos relacionamentos a aceitação, tentando fazer algo que agrade a um pai, a mãe, a um irmão, a um parente, a um primo, a um tio, a um avô, né? A um namorado, a uma namorada, a um cônjuge, a um chefe, a um pastor? Quantos de nós não estamos sempre tentando fazer algo para agradar? E quem sabe muitas vezes nos esforçando até para agradar a Deus, fazendo coisas para agradar a Deus. E quando a gente se depara com o fato de que a vida nos dá tantas coisas, nos concede tantas questões, e a gente começa a entrar numa dinâmica de perguntar: poxa, mas eu para merecer, eu tenho que fazer para merecer, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer essas coisas que eu estou recebendo, essas coisas, essas bênçãos que estão caindo sobre a minha vida, e aí eu me sinto numa situação de dívida com alguém, ou dívida até mesmo com Deus, como se de Deus pudéssemos cobrar ou comprar algum favor. Acontece que vivemos numa sociedade onde o sacrifício é o eixo que sustenta um relacionamento, e passa por esse eixo a questão da troca. Nós vivemos, por exemplo, numa sociedade pautada por fazermos alguma coisa, cumprirmos alguma regra e recebermos uma recompensa. Se você fizer uma análise um pouco assim bem objetiva do que você vê de religiosidade ao seu redor, você vai perceber que existe hoje, em todos os lugares do mundo, nas diferentes religiões, uma matriz de relacionamento com o divino, onde as pessoas fazem algo para alcançar algo. Eu sacrifico alguma coisa para alcançar favor da divindade. Isso acontece até mesmo entre cristãos que acreditam que podem alcançar favor da divindade por alguma penitência, por algum sacrifício pessoal que venham a fazer para com Deus. A gente vê nas religiões orientais
ou mesmo no islamismo, uma tentativa enorme de fazer coisas, cumprir regras, tudo isso para obter um favor, para obter o paraíso. Acontece que nós estamos num tempo onde acendemos a vela do advento para nos lembrar que Jesus Cristo vem ao mundo para deslocar esse eixo de sustentação relacional. Jesus Cristo vem ao mundo para mostrar que não é mais a ação do homem, é a ação de Deus. Não é mais uma ação cooperativa do homem, sinérgica, como quem acredita que pode mover alguma coisa diante de Deus, senão uma atitude monérgica de um Deus que olha para o homem e se decide vir aqui encarnar, estar entre nós, num relacionamento que não é mais o sacrifício, e sim a misericórdia. O texto que nós lemos, irmãos, ele vai nos propor uma reflexão nessa manhã, e eu queria exatamente usar esse tema, que é o exemplo do advento, como um relacionamento baseado em misericórdia, não em rito. O advento vem nos lembrar de um relacionamento baseado em misericórdia, não em rito. Quando lemos esse texto e passamos a tentar entender um pouco melhor o contexto dele, é um texto escrito pelo evangelista Mateus, que era judeu, chamado Levi, alguém que vivia o judaísmo, e esse homem escreve este evangelho para ajudar os judeus a entenderem quem Jesus era, para convencê-los que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias esperado. E Mateus, se você olhar com cuidado, ele faz mais de 60 citações do Antigo Testamento no evangelho dele, querendo mostrar que a vinda de Cristo era o cumprimento das profecias ditas anos e anos, centenas de anos atrás pelos profetas inspirados por Deus, que diziam: virá o Salvador, e este Salvador salvará o povo dos seus pecados. Mas esse episódio em particular, que lemos agora, é um episódio que se passa na casa de Levi. Levi, Mateus, estava sentado na coletoria de impostos, à beira do largo de Genezaré, cobrando os impostos dos judeus. Isso era péssimo, porque ele não só cobrava, como ele extorquia dinheiro. E esses homens eram odiados. Os publicanos eram odiados, porque eles eram cobradores de impostos, e Mateus se converte. Jesus vira para Mateus e fala assim: Mateus, vem e me segue. Mateus larga tudo e segue a Cristo. E ele ficou tão impactado com o chamado de Cristo, que ele resolve dar uma festa, um banquete de conversão. E o que acontece nesse banquete, irmãos? Nesse banquete vai toda sorte de gente, porque Mateus convivia com aquelas pessoas que eram excluídas da religiosidade judaica. Os personagens desse banquete são o próprio Jesus Cristo, o próprio Mateus, seus discípulos, os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus. E há um pano de fundo importante para entendermos a dinâmica dessa fala de Cristo. O pano de fundo é que havia no antigo Israel, ou na mentalidade do judeu religioso daquela época, que ele se relacionava com Deus a partir de ritos. Eu cumpro esse rito e eu tenho que cumprir esse rito, eu sou escravo desse rito e Deus não vai me aceitar se eu não cumprir esse rito. E Jesus vem e mostra para um novo Israel que relacionamento com ele não é baseado em rito. Relacionamento com ele é baseado na perspectiva de que nós nos entendemos deficientes da graça, nós nos entendemos como pecadores, temos a consciência do pecado, reconhecemos a ele como Messias e aí passamos a nos relacionar com ele. Esse é o pano de fundo. Aquelas pessoas estavam ali naquele banquete, diante de uma religiosidade acusadora, de uma religiosidade julgadora. E a partir desse contexto e dessa história, eu queria propor 3 pontos que a gente aprende a respeito do relacionamento de Jesus, do relacionamento que o advento vem trazer para a nossa experiência humana. O primeiro deles é que Cristo veio mostrar que em nosso relacionamento com Deus não há julgamento, ou melhor dizendo, nós não travamos um relacionamento baseado em sermos julgados, porque se você olhar, você vê que Jesus assentou à mesa, Jesus comeu com aquelas pessoas,
Jesus entrou na casa de Levi, e ele encontrou aquelas pessoas, irmãos, que eram os publicanos, como já falei, cobradores, odiados pelos religiosos. Ele encontrou pecadores que também eram judeus, né? A palavra técnica para pecadores eram judeus que, por ignorância ou incapacidade de seguir a lei, eles não conseguiam aguentar aquele peso de regras e ritos, eles eram considerados como pessoas impuras. E os religiosos daquela época olhavam para aquela cena e diziam: quem é esse aí que senta com pecador? Quem é esse aí que senta com publicano? Jesus Cristo mostra neste encontro que o relacionamento dele conosco não é baseado em julgamento. Cristo não faz acepção de pessoas, ele não faz diferença entre pessoas. Ele não julgou aqueles homens e mulheres, ele se relacionou. Ele não nos impediu de se aproximarem, ele foi até eles. Jesus Cristo se aproximou daqueles homens. E este é o relacionamento que devemos perceber que há de Deus para conosco. Jesus mesmo falou: olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Irmãos, quantos relacionamentos nossos, quantos estão, lamentavelmente, baseados em julgamento? Nós não conseguimos nos relacionar bem com pessoas, familiares, amigos, porque nós estabelecemos parâmetros de julgamento, nós estabelecemos protocolos e ritos que separam, que não aproximam, nós deixamos barreiras subirem, nós nos armamos com armas na alma para não sermos atacados pelo outro com quem vamos nos relacionar. Não é esse o relacionamento que Deus vem nos mostrar e vem nos dar o exemplo. Jesus disse que o relacionamento nasce no coração dele e vem até nós. Quando você olha João, no capítulo 1, e vê que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O relacionamento de Deus para conosco nasce no coração de Deus, e ele vem em nossa direção. Da mesma forma, os nossos relacionamentos precisam nascer nos nossos corações, e nós precisamos ir em direção àqueles com quem temos dificuldades. Irmãos, toda família tem seus problemas. Eu duvido que exista aqui uma família perfeita, que possa dizer: nunca tivemos uma questão, nunca tivemos uma desavença. Todas têm. Mas quantos são os casos de pais que não falam com filhos há anos, há décadas, irmãos que não se encontram e não querem saber um do outro? Quantos são os casos de famílias dilaceradas por problemas de relacionamento, simplesmente porque as pessoas entram no modo de julgar umas às outras, as pessoas entram no modo de levantar barreiras e de acusar umas às outras. Elas não permitem que o relacionamento nasça no coração como fruto da ação de Deus e caminhe em direção ao outro. Nós precisamos, meus irmãos, perceber isso, que Deus vem em nossa direção. Emanuel veio ao mundo e nós o recebemos. Nasce no coração, e nós precisamos saber que os nossos relacionamentos precisam nascer no coração. Não podem ser algo só intelectual, tem que nascer daqui de dentro. Mas Cristo veio nos dar um outro exemplo. Ele veio mostrar também que o relacionamento com Deus é baseado em conhecimento e não em religiosidade. O relacionamento com Deus é conhecimento e não religiosidade. Vejam o que ele diz para os fariseus. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está citando o profeta Oséias. Ele está citando o profeta Oséias. Os fariseus tinham uma atitude religiosa de se acharem melhores do que os outros, porque se diziam cumpridores dos ritos. Eu cumpro os ritos, eu sou melhor que todo mundo. Eles não prestam. Então eles não sabiam o que era um relacionamento baseado em misericórdia. Era um relacionamento baseado em holocausto. Era um relacionamento baseado em sacrifício. E Cristo está dizendo: vocês não entenderam nada.
vocês não entenderam nada, vocês se acham muito espirituais. Vão lá aprender com Oséias, que viveu no século VIII a.C., que viveu no norte de Israel, no Reino do Norte, que foi invadido pela Síria, reino que foi despojado pela Síria, foi destruído, foi invadido, foi arrasado, as famílias foram dilaceradas. E Oséias escreve para aquele povo: pessoal, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Aqueles homens e mulheres daquele tempo, daquele século VIII, invadido pela Síria, estavam se relacionando com Deus, achando que podiam receber de Deus favor por cumprirem rituais vazios, onde seus corações estavam longe, onde eles estavam pensando ainda mais nos sacrifícios a outros deuses. Isso os fez ser oprimidos, isso os fez ser quebrados. O texto fala: Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, mas Ele fez a ferida, mas Ele vai nos ligar, porque Ele quer misericórdia, Ele não quer sacrifício. Meus irmãos, quantas vezes os nossos relacionamentos estão precisando de misericórdia? Quantas vezes? Cristo quer nos ensinar que nós precisamos espelhar o relacionamento de Deus conosco, de nós para com o nosso próximo. Nós precisamos de misericórdia, meus irmãos. Precisamos de misericórdia nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de amizade. Precisamos de misericórdia. Nós temos que deixar de lado regras e ritos e buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento do outro, buscar entender a perspectiva do outro, baixar a guarda, deixar que a misericórdia do Pai flua através de nós e nos permita perdoar, porque o perdão é chave nessa relação. Quantos de nós não vivemos, não sofremos, porque temos essa incapacidade de olhar o outro com misericórdia. Nós sempre olhamos na perspectiva dura de alguém que vai cobrar, de alguém que vai bater, de alguém que quer rachar o outro, porque ficou ofendido, porque ficou magoado. Advento não é isso, meus irmãos. Advento é outra coisa. Advento é misericórdia, advento é conhecimento de Deus, não sacrifício, não holocausto, não ritual. Mas o texto ainda quer nos ensinar uma terceira e última coisa, que Cristo veio mostrar que o relacionamento não é de troca e sim de doação. E quando ele cita o exemplo do médico, eu acho fantástico, porque se tem uma profissão onde a gente olha a pessoa e fala: puxa, essa pessoa, ela realmente se dá, ela realmente se doa, essa profissão é a medicina, né? A gente olha o médico e olha como o médico é dedicado e como ele não tem hora e como ele está sempre pronto. É claro que o bom profissional é assim, né? E é um exemplo de doação. E ele fala: olha, os médicos, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é doente, porque o médico vai lá e vai cuidar. E Jesus é o médico dos médicos, irmãos. Jesus, Ele mesmo se esvaziou, Ele assumiu forma de servo, forma de gente, Ele encarnou, Ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus se encarnou para morrer à cruz e restabelecer nossos relacionamentos, trazer misericórdia para a nossa vida. Jesus, Ele se deu por nós, a fim de nos comprar nossa dívida de pecado, nossa dívida de afastamento, nossa dívida de relacionamento com o Pai, que estava quebrada. Jesus veio arrumar esse relacionamento. Jesus veio na cruz restaurar a nossa relação com Deus. Jesus, Ele se entregou como oferta, como sacrifício. Cristo encarnou a misericórdia. Ele doou-se em nosso favor, fazendo-se holocausto, fazendo-se sacrifício em nosso lugar. Mas não é paradoxal, porque
Se Deus fala, eu não quero misericórdia, perdão, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Por que será que Deus não quer sacrifício e quer misericórdia? Porque não há misericórdia sem sangue derramado. Não há misericórdia, não há libertação das trevas sem o sofrimento substitutivo de Cristo. Não há reconciliação sem expiação, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há. Então Cristo, Ele é o próprio sacrifício. E Ele permite que nós vivamos a misericórdia. Misericórdia quero, não holocaustos. Misericórdia e conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Cristo quer que nós vivamos essa dimensão, irmãos, a dimensão da misericórdia. Misericórdia quero, pois eu, Cristo, sou o sacrifício. Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Para encerrar, eu queria perguntar a você, e aí você vai avaliar o seu coração. Como andam os seus relacionamentos? Como andam? Natal, Advento, é tempo de um novo olhar nos nossos relacionamentos. Natal, Advento, é tempo de misericórdia nos nossos relacionamentos, não sacrifício. Natal, Advento, é tempo de conhecermos mais e julgarmos menos. É isso que precisamos, irmãos. Se caminharmos assim, Deus há de restaurar, restabelecer, reformular e nos dar novas experiências de relacionamento. Relacionamentos baseados em misericórdia, não em sacrifício. Em conhecimento de Deus, não em holocaustos. Eu imagino que talvez entre nós existam pessoas que tenham no seu coração essa aflição, por lembrarem agora de alguém, da sua família, ou alguma questão, e nós queríamos aproveitar, como aplicação desse sermão, orar especificamente por esse assunto aqui, agora, nesta manhã. Então eu queria convidar você que está aí e que deseja que nós façamos essa oração em favor dos seus relacionamentos, que você está precisando restauração nos seus relacionamentos, vem aqui à frente, nós vamos orar e Deus vai abençoar-nos nessa manhã. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, a Ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Nós somos o Teu povo, ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. Aqui estamos como um corpo só, juntos, alguns sofrendo um pouco mais do que outros, ó Deus, alguns preocupados, outros felizes, alguns angustiados. Ó Deus, Tu conheces a história de cada pessoa, de cada família, de cada dor que aqui talvez esteja sendo representada na vida desses irmãos e irmãs que aqui à frente vieram, Senhor. Nós queremos neste momento clamar pela vida dessas famílias, pedindo que o Senhor venha derramar paz, venha derramar graça, venha derramar misericórdia, venha, Senhor, sarar esses relacionamentos afetados e machucados, venha, Senhor, curar, venha trazer a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, para que possamos experimentar a Tua doce, a tua doce presença, o Teu bálsamo, ó Deus, a Tua graça que nos guia, para que possamos experimentar fé, certeza de que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, cada vida aqui, cada irmão e irmã, traz em seu coração uma aflição, uma preocupação, uma angústia, alguma coisa relacionada com relacionamentos. E nós queremos neste momento depositar essas orações diante do Teu altar, Senhor, e pedir que o Senhor possa intervir nessas vidas, nessas famílias, nessas situações, para que, Senhor, todos sejam alcançados pela Tua graça e possam testemunhar como é bom andar contigo, como é bom experimentar da Tua presença. Deus amado, Senhor da glória, vem manifestar-te, Senhor, no coração dessas pessoas, em suas famílias, pois nós oramos, não em nosso nome, mas no precioso nome
e no sangue de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.